Fala aí pra... Oi! Voltamos. Oi, pessoal. Vamos esperar aqui o pessoal começar a entrar. Vamos esperar. Todo mundo vai entrar, né, gente? Por favor. Aí, começou, voltar. Voltem. Tem muita coisa boa ainda que o Kellyman falará. Nós... Falaremos, né? Falaremos. A gente demorou um pouquinho, porque a gente foi mexer aqui nessa tela pra... Deixar salva. Não travar de novo, pra vocês não ficarem aí, não deixar vocês... Acho que agora não trava mais. Graças a Deus. Não vai não, se Deus quiser. Então, nós paramos. A gente estava falando do bazar, da questão loja. emocional e tudo. É uma responsabilidade gigantesca, pessoal. É um negócio fora do normal. Eu sei, porque eu tô com uma peça lá agora. Essa história foi muito legal. Comprei a mala da Rafa e dei a mala para minha mãe. E a minha mãe passou por uma fase muito diferente. Uma pessoa, ela se tornou uma pessoa muito diferente da pessoa que ela era. E ela chegou pra mim, isso assim, no último ano e meio, quase 2 anos. Ela chegou pra mim, assim, com uma maior assim, medo e tal, com dedos. Falou assim, meu filho, queria conversar com você. Eu falei, quem foi, mãe? Não, é porque mudei de Unai nossa, eu nunca achei que eu fosse achar tão bom um presente, nunca achei que eu fosse gostar tanto de presente igual aquele presente que você me deu. Mas eu estou numa fase que não faz mais sentido pra mim. Eu quero ter minha liberdade, eu quero andar de chinelo. Ela mudou, tá morando lá em João Pessoa, né? No paraíso, né? E aí ela veio falar comigo, toda cheia de dedos. Eu falei, mãe, o que você tá querendo dizer? Eu quero te devolver. Eu falei, mas a mala é sua, venda essa mala. Ela falou assim, não, de jeito nenhum. Eu tô devolvendo um presente com o meu coração e devolveu a minha mala. Eu falei assim, então nós vamos vender essa mala. Pronto. E nós vamos fazer alguma coisa com o dinheiro. Isso, isso. Nossa família. É. E aí, quem que eu procurei? Gente, óbvio, comprei da Rafa. Liguei pra Rafa, falei, Rafa, lembra da mala e tal. Rafa, ela é uma profissional extremamente organizada. Ela fala, primeira vez que ela falou comigo, eu assim, gente, que é isso? Vou conseguir um portador e não se preocupe que eu vou fazer essa mala chegar aqui. E eu assim, o portador, gente, meu Deus. Meu portador querido, viu? Um beijo, obrigada por todos os Correios e Sedex. Não, e eu tô assim, mas você tem um monte de amigos, você tem um monte de É porque ele fala assim, sua encomenda do Correio chegou. Seu Sedex chegou, aí ele fala assim. E eu tô assim, gente, um portador, né, eu vou arrumar uma carona pra essa mala, né, pensava comigo, muito chique, brincando, gente. E aí a mala tá lá de volta. Então eu sei do sentimento. Vai vender amanhã, vai vender daqui a um mês, vai vender daqui a um ano, não tem problema. Eu tenho toda a confiança do mundo e eu não me preocupo, eu deito e durmo, uma mala cara e tal, tá lá, deito e durmo. Feliz. E eu sei o tanto que isso é importante pra vocês, cuidado. Eu admiro demais, parabéns mesmo. Obrigada, querido. Eu enlouqueço com essa moça, gente. A cara dela, eu enlouqueço. Eu fico, sinceramente, aqui no intervalo, aqui quando a gente voltava, falava, gente, eu tô suando aqui, porque eu não fico nervoso, eu não sou de ficar nervoso, eu sou de falar, falo, as pessoas têm que me parar. Mas é tão lindo ver você falar, seu olho brilhar. Meu Deus. É tão bonito ver esse olho brilhar, é tão bonito você relembrar essa história. É paixão. Paixão. É paixão. É paixão. É paixão. O que aconteceu comigo, que é essa paixão que a gente tem pelo Boticário, pela marca Boticário. É toda de vocês, desde que eu me entendo por gente. Esse Boticário é de vocês, não tem como ser de outra pessoa. Isso veio da minha mãe, e aí depois quando eu entrei na empresa e comecei a frequentar as convenções anuais, as reuniões trimestrais, as reuniões do Boticário, os workshops, enfim. Aí eu fui entendendo essa paixão e realmente foi nascendo essa paixão em mim. Pois é. Só que, diferente de você, eu tive... um aparato inteiro. Tive um aparato inteiro. Eu não tive nada. Entendeu? Só tive Deus, mas as orações da minha mãe. Mãe, obrigada por todas, querida, porque a mamãe é assim, ó. O tempo que eu não durmo pra trabalhar, a mamãe não dorme pra fazer as orações. Uhum. Então eu tenho essa minha costa quente, menino. Então eu devo ela isso. E não tem outra forma. E eu sou fascinado com isso.
Isso, gente, é empreender. Isso é tirar de um sonho, empreender. Lembra que eu falei na última live que a gente teve, não sei se você acompanhou? Empreender é tirar do papel, colocar em atividade. Criar, criatividade, realizar coisas. Isso é empreender. Não, e eu digo muito assim, às vezes, a pessoa o que nós falávamos hoje mais cedo, às vezes, aquela pessoa quer muito empreender, mas às vezes ela acha que empreender é uma coisa, mas é totalmente outra. Só que empreender não é só você construir uma empresa, criar uma empresa, monetizar aquilo. Tudo bem que empreender é monetizar aquela sua paixão. Mas às vezes você pode empreender dentro da sua casa, como eu fiz na garagem, né? Você pode fazer isso na sua carreira, Tudo. só se você é dentista. Empreender é construir, nunca parar de construir, é empreender. Branding todos os dias, a sua Olha, marca. quantas pessoas na pandemia não empreenderam fazendo as máscaras? Quantas costureiras não empreenderam durante a pandemia fazendo máscaras, nem que fosse para doação? E aquela menina lá do servindo café lá, ela pensava chegar... Quando você olha para trás hoje, quero muito saber, eu sei o que eu sinto. Quando eu cheguei aqui, o Naí de volta, eu cheguei dos Estados Unidos, eu olhava e falava assim, gente, meu Deus, por que eu voltei? E aí, antes de eu ter a conversa com a minha mãe, que eu falei que ou eu voltava para o Naí para cuidar da loja, ou eu já tinha realmente um contato e tudo pronto para eu ir para o Canadá, dessa vez para o Canadá. Ai, seu chique. Não, trabalhar de motorista, enfim. Eu queria trabalhar com gente. Você sempre foi muito culto, na verdade. Não tem nada de culto. Sim. Eu sempre gostei muito de ler. Muito inteligente. Meu pai e minha mãe sempre fizeram muita gente ler. Eu tive realmente esse background muito bem formado, porque meus pais fizeram sempre muita questão de priorizar a leitura. E é nítido, porque qualquer pessoa que conversa 5 minutos com você sabe isso. Não. Sim. Mas enfim, aí... Modesto. Você me deixa sem graça, sabe? Porque eu fico emocionado com essa história sua, porque eu não sabia que era assim, e isso me reacende a minha paixão. Quando você me conta, assim, que saía, pegava 2 horas de ônibus, ia lá. E eu te contei mais cedo que eu tive um problema muito sério com isso. Quem conhece, quem é mais próximo, gente, sabe que eu tive um problema muito grande de aceitação da pessoa, da minha pessoa. Tô falando de nada demais, tô falando de pessoa, identidade, crise de identidade. Eu não aceitava que as coisas aconteciam pra mim tão fáceis, assim... mas eu não precisei morrer para isso aqui chegar na minha mão. E eu não aceitava que aquilo ali tinha trabalho meu também. Óbvio que se eu sair de uma loja, hoje nós estamos com 7 lojas, nós tivemos 10 anos com Ering, que comprei mais cedo. Tive a experiência da Love Brands, foi uma marca que eu abri sozinho. E te contei, né? Achei que sabia demais de varejo. Não, sou muito fera do varejo, sei de moda demais. Pá, peguei meu apartamento, vendi, empreendedor é assim, né? Você decide uma hora... Olha, eu acho que eu devo ter 2 ou 3 bolsas, eu não tenho mais, vendi minhas roupas, eu tenho só 2 portas. Não, isso aí me picou, porque quando eu vejo uma coisinha aqui, eu já falo assim, vou mandar pra Rafa. Será que cabe na Rafa? Quando não cabe, eu passo pra minha irmã vende, você não acredita, não. Eu precisava de tá no sangue também, né? Minha irmã é uma vendedora fora do normal. Não, eu contei da última vez aqui, o pessoal achou que eu tava mentindo. Minha irmã vendeu uma tartaruga ninja, um brinquedo do meu sobrinho, do Davi, sem um braço. O Davi enjoou dessa tartaruga ninja. Ela colocou isso no Facebook, conseguiu vender esse brinquedo sem braço. Ela vende. Aí, filha da sua mãe. Sua irmã. Minha irmã é vendedora. Aí. Eu não sou tão bom vendedor quanto elas. Eu gosto muito da parte do interno. Eu gosto da parte de compras, dos números, sou apaixonado por números, dos papéis, eu adoro. Mas eu tive que aprender. Eu levei muita porrada, tive que aprender. Gente, tem um mosquito aqui, que ele tinha que vir aqui agora, acabei com ele. Rafa, 1h10 nós estamos conversando. Tá. Aí você ia me fazer uma pergunta de que a menina que serviu o café é o quê? Tava lembrando, não tinha perdido. Eu só tava retornando aqui. 1h10 aqui, passou na sua cabeça quantas vezes, assim, aquela menina que serviu o café e a Rafa de hoje? Casada, com uma filha, foi super difícil o processo de gravidez, para engravidar, com uma filha, com um negócio de super sucesso. Como é que você vê essas 2 Rafas? São 2 pessoas diferentes. Ou não?
Olha, vejo assim, somos diferentes, mas talvez ali com aquele mesmo propósito de sempre crescer, de nunca se acomodar, de fazer o bem para as pessoas, porque eu gosto de pegar as pessoas e o que eu não tive, ninguém por mim, assim, pra falar, olha, Rafaela, vamos aqui, vamos nesse caminho, ou então vamos fazer isso aqui da sua empresa pra melhorar, se você trocar essa porcentagem dessa máquina por essa, não, eu comecei do zero, como eu te disse hoje cedo, eu só tinha experiência de vida, de comunicação, ou de coisas que eu lia, ou de coisas que eu via em entrevistas, mais nada, eu não tinha mais nada. Então, assim, eu gosto de hoje poder fazer pelas pessoas o que eu não tive ninguém pra fazer pra mim. Não porque eu não tivesse ninguém do meu lado, mas as pessoas sempre estão muito ocupadas, né? Então, assim, se você não buscar aquilo que você quer, se você não tiver esse impulso, muitas pessoas não vão, elas se perdem. Então, elas não conseguem ter, por exemplo, o que nós dois temos, que é, assim, a inquietude de empreender. Muitas não têm, mas se você pegar elas e encaminhar, um pouquinho que seja, elas deslancham. E eu vejo muito isso, então eu gosto. E aquela menina do café de sempre pra cá, até muita gente fala, Rafa, você não mudou nada, você é a mesma pessoa, você é isso, você é aquilo. Esse é o ponto. Então, assim, eu acho que eu devo ser a mesma pessoa, eu acho que eu sou a mesma, porém com uma bagagem um pouco maior de instrução, coisa que eu não tinha naquele tempo. Talvez de hoje... De vivência também, eu de acho, vivência. né? Porque foram muitos anos, foram muitas coisas, né? Muitos anos. Olha que outros eu nem contei, nem sei, não tô lembrando. Mas assim, eu acho que o mais importante é a pessoa também não se perder naquilo que eu vejo muito. Antes eu não tinha nada, consegui um pouquinho de coisa, e aí ela acha que é dona do mundo. E ela apaga tudo que ela viveu, ou todas as pessoas que ela conheceu, não quero saber de ninguém, estou aqui no topo. Isso eu acho que talvez seja um dos maiores problemas das pessoas. O ego, quando é muito grande, ele mesmo te derruba. Eu vejo isso acontecer com uma certa frequência, eu acredito que muito na lei do retorno. Sim. E você dá e recebe. Essas pessoas, elas costumam ter um retorno muito rápido também. Mas assim, gente, queria te perguntar 1 milhão de coisas, queria ficar aqui a noite inteira. Lembrei do assunto aqui que a Rafa começou a falar, e eu quero voltar nesse assunto para vocês entenderem esse background da Rafa, essa formação dela. Com 6 anos, com quantos anos você falou que passava, você às vezes pedia um dinheiro pro seu pai, passava na frente da banca? Menino, a banca, não. Eu era estudante lá do carro, aí minhas amigas, né, íamos todas embora. Quando saí, tinha uma banca, quem é de Unai sabe, tinha uma banca em frente ao Banco do Brasil, Sim. ali na Praça da Prefeitura. E eu achava aquela banca fenomenal, não tivesse uma vez que eu fosse embora que eu não entrasse lá. Ou que seja por aquela revista Capricho, que na época a gente adolescente gostava, né? Mas ali tinham algumas revistas que vinham, por exemplo, dicas dos melhores cremes do mundo, dicas das maiores grifes do mundo. E qual era a idade? Só pra gente... Idade? 8 anos, 10 anos, 12 anos. A minha idade toda, na verdade, que eu estudei no Carmo, era a minha idade toda. Aí você entende a paixão, né? Aí você entende. Aí eu comprava as revistas de moda, do que fossem os produtos. Eu olhava e falava, bom, eu não posso comprar, não tenho, está assim. Eu olhava aquilo, Kelly, eu falava assim, gente, mas Dolce & Gabbana, ou então eu pensava, vai, Paris. Será que eu vou lá um dia? Eu sonhava, eu escrevia pra eu realizar um dia. Mas eu pensava, bom, o dia que eu for, eu vou saber onde eu estou indo, o que vem de lá, o que tem lá, quais são os preços e a minha realidade. Então eu costumo dizer isso sempre. Você estava falando do estoque da loja. Eu tenho clientes que falam, Rafa, olha, eu não posso comprar essa Kelly de 60 mil reais. Aí eu falo com ela, olha, você não pode, a sua realidade, você está dizendo. Porém, você não deixa de sonhar. Segundo, vamos adaptar o preço que você quer. Quero gastar, Rafa, até 2 mil em uma bolsa. Lindo. Vamos pegar, vamos escolher a que você mais ficará feliz dentro da sua realidade e vamos transformando isso, vamos crescendo. Usa um pouco, depois você cuida dela, traz de volta, a gente vende.
você acrescenta mais um pouquinho, compra uma acima. Tudo depende do cuidado da cliente com a peça. Aham. Então, eu sempre, desde pequena, de 8, 10 anos, eu sabia o que eram as grifes mundiais, como eram as coleções. Aí eu vi alguma coisa ali, por exemplo, na Franchiari, nas lojas melhores de Unai, lá na época tinha a Luciene, né? Sim. Aí eu batia o olho naquilo e falava, isso é uma inspiração da Dolce Gabbana. Aí eu ainda olhava, né, falava, nossa, mas Dolce Gabbana 8.000, aqui tá por R$200. Isso não me... Né? Eu sabia a diferença do custo, claro que eu sabia, mas eu também sabia que aquela de 200 era a minha realidade, porém muito linda, e eu sabia de onde ela vinha. E é o que eu falo com os meus clientes, olha, não importa se você pode comprar, se você não pode, se você tem ou não hoje. Às vezes amanhã você pode, ou então é bom você saber para se inspirar das coisas, de como você usar. Ou as mais baixinhas devemos usar assim, as maiores vamos usar assim. É legal. Não é porque você não pode comprar que você não deve saber. Pelo menos para mulher, principalmente, eu acho isso. Eu acho que o conhecimento, qualquer que seja, sempre agrega, qualquer que seja. Esse dia quer saber? Você estava falando de marketing digital, mas você lembra? Só terminando. Quando eu conheci meu marido, ele já tinha viajado ao exterior algumas vezes. Eu falava de coisas com ele que ele nunca tinha pensado, ou visto, ou sabido que existia. Mas eu, pela minha revista lá da banquinha, eu sabia de tudo. Das marcas, das grifes, onde eram os pontos legais. Aí eu lembro, quando eu trabalhava no escritório, eu não podia sair, eu não ia em show, porque o dinheiro que eu tinha que pôr comida em casa, a gente tinha que fazer muitas coisas. Então, show, eu nunca ia nada. Mas aí, eu colocava no computador, ligava meu sonzinho, colocava lá assim, por exemplo, lugares legais em Miami. Aí eu sabia, eu curtia, eu gostava de saber. Quando eu fui a esses lugares, quando eu pude ir, que o meu marido me proporcionou, eu sabia. Eu conseguia fazer um roteiro legal de viagem, que ele falava, de onde você sabe isso? Eu falava, Léo, o computador te leva onde você quiser. E principalmente porque aquele mundo você já conhecia das revistas, aquele mundo você já estava familiarizada com ele, né? Claro. Na revista. Né? E é por isso que eu gosto que as mulheres, os homens, não posso ter, você não pode hoje, mas se você sonhar, buscar a realidade amanhã, você pode, você já vai estar instruído com aquilo. Você já vai saber. Sim. Pelo menos meu pensamento é esse. Tá certíssima. Eu penso da mesma maneira e acho que todo mundo deveria pensar assim. Sonhar não custa nada, não. Sonhar te leva, sonhar te alavanca. E não ter medo, né? Porque muitas pessoas têm medo do que elas medo. vão fazer. Uma pergunta que eu recebi essa semana foi, Rafa, como construir e não desistir depois? Gente, é uma incógnita que você vai ter que buscar junto de você, junto das suas forças, a melhor maneira de você sair daquilo. O não desistir, você vai ter pela manhã. À noite, você sempre vai querer desistir. Teve outra também, agora eu lembrei. À noite você vai querer desistir, perdão. À noite você vai querer desistir. O medo é importante. Eu penso que o medo é importante. Se não for aquele medo quando você não se entrega a ele, isso, né? Se não é aquele medo que te trava, se não é aquele medo que te paralisa, o medo é importante porque ele é um pouco limitador ali entre realidade. Eu acho que ele é importante na relação humana, na relação do varejo. E a gente sente medo toda hora. Não tem como não. Uma coisa que eu faço sempre, isso é coisa minha, que eu vou dar dica aqui para todo mundo que estiver assistindo, os que estiverem ao vivo, os que vão assistir depois, muitos vão assistir depois. Uma coisa que eu faço, isso é uma técnica minha. Eu uso a internet ao meu favor. Por exemplo, a história que eu te disse das porcentagens das máquinas que eu passei julho inteiro agora. Eu não sabia aquilo, eu não tinha quem perguntar, mas agora eu tenho. Com certeza. Eu não tinha quem perguntar, eu não tinha quem me ajudasse. Eu passava noites e noites naquele escritório e falava, Jesus, qual a solução disso? Eu falava, eu vou achar. Aí eu pensava em desistir no outro dia tal, eu pensava em desistir. Aí eu procurava serviços que pudessem me instruir, mas eram custos caros, na época da pandemia, não tem como você tirar. E aí Quanto tempo você ficou fechada, Rafa? Vamos aproveitar esse gancho. Fechada 2 meses e meio. 2 meses e meio.
Gente, Num lugar onde não tivemos boas conciliações de aluguel, de nada. Então, assim, é raça. é porque nós ficamos uma semana aqui, Unai. Não, eu acho que foram 8 dias, Não, se 2 não me meses e engano. meio. E a gente ficou desesperado. Pois é, imagine 2 meses e meio. E eu tinha acabado de fazer a reforma da loja grande, que aí você não tem ideia. Ninguém tem ideia. Mas enfim, aí eu uso isso, eu fui pra internet. Aí eu coloquei todas as minhas dúvidas, eu digitava, claro que eu lia pra ter uma coerência, saber se era. E aquilo foi clareando as minhas ideias de uma forma brilhante. No YouTube tem vários canais também, que as pessoas que estão ou querendo começar, ou já estão ali do meio pra frente, estão com várias dúvidas. No YouTube tem vários vídeos gratuitos que você pode aprender. Tem para iniciantes, tem como o financeiro, tem o administrativo, eu tava fazendo agora em agosto, início de agosto, antes da pandemia, eram cursos caríssimos, de 10 mil, 12 mil reais em São Paulo. Sabe o que eu fiz? Em julho, quando eu comecei com essa loucura, que eu não sabia, precisava dessa solução para a empresa, eu fui lá e procurei por esses cursos para saber como estava, quais os valores. Sabe o que eu achei? Sabe a minha maior surpresa, felicidade da minha vida? Estavam todos de graça. Disponíveis na internet, disponíveis no YouTube, alguns pontuados por dias. Por exemplo, eu fiz agora semana passada, ele foi durante 4 dias, então tinha os horários, tinha a plataforma, você se inscrevia gratuitamente. Eu tive aulas que eu não conseguiria ter em 5 dias presenciais em São Paulo. Era um custo de 12 mil reais. Eu paguei 10 vezes de R$19,90. Eu fiz também. Qual empreendedor que não pode deixar de fazer alguma coisa para poder pagar um curso desse valor? Eu acho. Então, a minha dica é essa. Hoje, na internet, tem muitas coisas. Você pode aprender muito se você não tiver quem te instruir, como eu não tive. Livros. Tem livros maravilhosos. Olha, tem um livro maravilhoso que eu até trouxe, que é esse aqui, Gestão Fácil. Ele é do Oséias Gomes. Para quem quiser, pode procurar. É um livro que foi, assim, na minha cabeceira de cama por meses. Porque como eu não tinha bagagem nenhuma, eu não sabia nada. Eu fui pela minha vida pessoal, do que eu já tinha vivido e de experiências de amigos empreendedores. Eu falava, bom, essa minha cultura até aqui, ótimo. Essa minha sabedoria até aqui, ótimo. Mas e daqui pra frente? Eu tenho que conseguir. Eu tenho que pedalar. Eu pedalei até aqui, eu sei até aqui. Mas pra frente eu sei o quê? Então, eu mesma me cobrava porque eu não estava sabendo além daquele ponto que eu cheguei. Então, eu me faço essa cobrança muito. E teve que resolver, né, Rafa? Teve que resolver. Tive que achar. Foi um problema, um pepino super. Foi um pepino super. Mas como esse, virão outros. Virão diferentes problemas. Então, eu busco ajuda nos livros, em grandes empresários que fizeram toda a sua história em livros, ou estão disponíveis no YouTube. Ou tem um app que eu acho que é TED. Alguma coisa assim. Tem o TED Talks. Pronto. O TEDx também. Ali tem experiências de grandes empreendedores. Maravilhosos. Olha, o tempo que você perde olhando vídeo à toa no Instagram, olhando um monte de coisa, ou então, sei lá, dedique assim 1 hora do seu dia, porque também muita organização de tempo. Com certeza. Para você empreender e ter sucesso, você precisa ter organização do seu tempo. Teve uma pergunta, né? Teve uma pergunta que a pessoa me... Por isso que eu fui fazendo as minhas falas baseado no que me perguntaram. Teve uma pessoa que falou, Rafa, como você consegue cuidar de marido, casa, filho, cuidar da loja? Porque, assim, se você parar pra pensar, nós tínhamos 5 funcionários antes da pandemia. Hoje nós cortamos pela metade isso. Fomos muito pro digital, que a crise exigiu. Sim. Mas eu administrava 5 funcionários, uma casa, mais os funcionários da minha casa, meu marido. E eu ainda tinha que conciliar estudos da Helena, os meus pets, levar, viagens do meu marido, porque eu também não podia deixar de acompanhá-lo. Difícil, dificílimo. Meu marido também, depois que a loja começou a exigir muito, ele custou a me entender, na verdade. Porque ele queria aquela mulher que ele tinha antes da loja, totalmente disponível.
E aí não tem esse tempo, né? Não tem jeito. Não Uma são vez que 48 você foi horas. pro caminho de empreender, você não tem como. Ou você para e desiste, volta, e isso não é uma coisa do meu papel fazer, ou você cada vez mais busca coisas novas. E a gente conversou uma outra coisa também, gente, que é importante aqui. Pera aí só um pouquinho, gente. Tá tocando alguma coisa aqui gostosa no meu ouvido. Isso aí vai estar saindo no vídeo? Tá tendo uma música aqui. É um toque bem gostoso aqui. Ué. Olha! Tem uma música, gente. Não sei se vocês estão ouvindo. Olha, não. e eu amo música. É a coisa que mais me move na vida. É música. Paula, minha amiga, vai saber. Gente, É começou uma música vocês estão do ouvindo nada a na minha música live. aí? E uma música deliciosa, não sei como. Gente, tem uma música aqui no fone. Nós Eu te disse que tem umas coisas que acontecem. É só no seu Spotify. É do seu Spotify, não? Uai, deve ser, né? Do Spotify. Se Você não não apertou for, nada, nós não? estamos vivendo esse ano um milagre. A cabeça de vocês. Não tá dando pra escutar. Não, pois tá tocando no meu ouvido uma música deliciosa. Jesus My toma conta. ways. Olha aí. E eu tentando travar o negócio. Sei não. Para. Pera aí só um pouquinho, gente. Eu tô louquinho com a música. Senhor, tava louquinho. Tá já. vendo? A música tava Olha, ótima, só que E ele o que não mais ligou. me move é a música, porque nos meus momentos mais difíceis, assim, quando eu preciso de dar uma parada, até a Gabi fala, Rafaela, se você não pifasse às vezes, eu ia pensar que você era um robô. Aham. E aí, nesses momentos, eu ligo minhas músicas. Ligo e... Eu tô numa vibe agora. Não, gente, tô me sentindo mágico agora, eu tô meditando. Tô brincando, não. Sério? Tá ali, olha, eu programei meu celular, o celular tá aí, gente. Tem achei um aplicativo de meditação. que Ai, eu tô tem um amando. que é muito bom. Esse é que eu É o do ele é pago, chama Utopia. Meditopia. Meditopia. É o que eu tô É apaixonado muito nele. bom mesmo. Rafa, vamos terminando, mas eu quero só falar um negócio aqui. Aí teve uma pergunta que eu acho de uma... Assim, eu falava do meu tempo, da administração do tempo. E é exatamente isso. Enquanto você não se organizar também no seu tempo, é difícil fluir a coisa. Porque você vai achar que você nunca tem tempo pra isso ou pra aquilo. Mas se você organizar, por exemplo, antes da loja, eu falava muito em grupos do WhatsApp. Eu tinha 300 mil grupos do WhatsApp. Eu tinha uma vida totalmente disponível para assistir e fazer o que eu quisesse. Uhum. Depois, eu fui vendo que a própria vida de empreendedor me cobrava aquilo. Então, se eu não me dedicasse ao crescimento, assim, a minha própria cabeça, ou então me dá até o tempo de ouvir a minha música, pra eu dar uma relaxada e voltar com tudo, eu tava, como diz a Gabi, eu Já. tava pifando. Então, eu tenho que ter esse HD equilíbrio. É muito difícil. Tava queimando. É um equilíbrio difícil que o empreendedor tem que É. achar pra poder conseguir. Eu acho que assim, a gente falou sobre isso mais cedo. É muito, muito bom empreender. Sim. Ponto. É. Quem gosta, gosta. Gosta. Mas, gente, teve uma pergunta que eu achei super bacana. A pessoa mesmo se colocou nessa situação. Eu tenho vontade de empreender, mas se for pra eu ficar sem dormir, É mesmo. Né? Foi sem dormir também. Foi muito se eu legal. for pra eu ficar sem dormir, eu não quero. Gente, não é pra você empreender. Não é. Não vai. é pra você. Não vai. E tá tudo bem. Sim. E tá ok, não tem problema nenhum. Só que vamos ser sinceros. Você quer empreender, você tem vontade de criar uma empresa, uma marca, uma ideia que você tem, que construir algo, quer mover o mundo, quer realizar, empreendedor move o mundo. Só quem move o mundo são os empreendedores. Só quem consegue resolver as coisas são empreendedores. Sonhar e não tentar realizar também. Não. Não adianta. Não. Então, o realizar, que é o empreender, é o que faz o mundo mover para frente. Mas nós precisamos daquelas pessoas que não são empreendedoras também, que gostam de ficar ali atrás. E tá tudo certo. E tá tudo certo. E tá tudo ok. Só deixar claro assim que a gente, voltando no comecinho da live, que eu falei dessa glamorização do empreendedorismo, não é isso que a gente quer. A gente quer mostrar que empreender, primeiro, é muito gostoso, principalmente quando você vê o resultado, começa a ver o resultado. É muito bom. É uma sensação maravilhosa. Empreender tem uma questão social gigantesca, porque você cria empregos, você cria vínculos com a sociedade, com a comunidade onde você está inserido. Então tem vários pontos positivos. Mas empreender dá dor de cabeça, dá insônia, Dá.
dá dor de barriga, dá Dor de frio na barriga, cabeça, dá tudo. dá desespero, depois você volta. Volta. Não é essa coisa glamurosa que as pessoas Não. falam. Um dia mas- você tem muito dinheiro, no outro você não tem Não um tem centavo, nada. E aí você não sabe o que fazer. Então também A gente empreender foi é pego não do dia pro esperar. É. Você precisa de um dia pro outro, fechou as portas, não tem quando abrir. Olha a Como situação. Aqui É. em Unai teve uma empresa, é muito engraçado que você citou essa empresa. Eu fiquei tão abalado, teve uma empresa que teve um caso de coronavírus aqui na equipe e eles tiveram que realmente fechar. Eles foram muito conscientes. Eles tiveram que fechar a empresa, uma empresa antiguíssima daqui, você citou ela no começo da live. Acho que não tem problema nenhum falar, porque Eu nem sei não qual. tem problema, foi a D Presentes. E Ah, eles sim, fecharam tá. durante uma semana e tiveram que higienizar a loja inteira. E, gente, eu fiquei pensando assim, naquela situação, eu mandei mensagem, falei, olha, pode contar comigo. Não sei quanto tempo vocês vão ficar fechados, mas eu tô me colocando aqui à disposição para o que eu conseguir ajudar. Imagine vocês fechando. Gente, imagine um empreendedor. Quero que vocês sintam isso na pele. Não é essa glamorização Não. toda. Não é é. muito difícil. Mas é muito bom. É muito gostoso. Eu sou apaixonado por empreender e por isso que eu conversei com a Rafa, porque a história da Rafa é inspiradora. Olha essa também- mulher, gente. Vocês não acreditam Não. na simplicidade, na humildade dela, na vontade que ela ainda tem depois desses 5, 6 anos de empreendedorismo. Porque o empreendedorismo é assim, depois que você começa a monetizar e ganhar dinheiro, você passa a ser um empresário. Quando você está no sonho, você está na realização, você é empreendedor. Só que a gente, quando vira empresário, a gente já quer outra coisa. Aí a gente já pensa numa outra coisa. Então é empreendedor o resto da vida. E uma coisa que eu ia falar, não é também que estamos falando que você nunca mais vai dormir, que você... Não é isso. Mas é você tentar um equilíbrio. Ou então, sabe uma coisa legal que eu também tive? Eu tenho uma mentora muito bacana, uma pessoa muito... Ela não é do ramo empresa varejo, mas ela me dá um equilíbrio muito fantástico assim, Rafa. Pontue as suas horas principais do seu dia, pontue as suas principais funções em casa, suas principais Sim. funções na sua loja e um tempo para o seu principal crescimento. Então, aí eu falo com ela, doutora, olha, mas como eu posso fazer melhor para atender a minha filha, o meu marido, a minha... Então ela foi me ajudando nisso. Às vezes também a pessoa não precisa de alguém para ajudar ela a empreender. Ajudar ela a melhorar o tempo dela, qualificar ela mesma, pode mostrar a ela do que ela é capaz. Às vezes, só organizar. Só sabia? organizar a Eu tenho vida. 2. Eu sou tão abençoado que eu tenho 2 mentoras Ai, que lindo. excepcionais. Pois é. E uma coisa, assim, eu nunca fui de dormir cedo. Então não é, a mamãe fala, Rafaela, vai dormir, minha filha, vai dormir. Eu tenho os meus grupos da empresa, eu tenho contas, eu tenho administrativo, mídia, blá, blá, blá. Eu falo sempre na madrugada, porque a hora que eu chego, minha filha já dormiu, o marido A gente também já conversa dormiu. direto de madrugada, Sim, né? é. E aí é a hora que eu vou enquadrar tudo. Uhum. Só que aí a mamãe preocupada, muita gente falava, você não dorme. Não é que eu não durmo, eu durmo. Eu durmo poucas horas, mas as horas que eu durmo muito bem. Então, assim, é equilibrar o seu bom sono, talvez com um pouco menor de horas, não precisa ser 8 horas. Equilibrar Ok. isso, organizar o seu dia e você vai ver como as coisas fluem. Você consegue empreender em todos os lugares que você for, em todas as atividades que você tiver. Eu acredito nisso e faço isso todos os dias. Eu chego num lugar e já falo com a pessoa, se eu vejo alguma oportunidade, eu sou tão enlouquecido que eu chego com a pessoa e falo assim, escuta esse negócio, dá pra gerar valor, hein? Dá pra gente, enfim. Eu sou muito, muito inquieto. Hoje mesmo, eu conversando com uma pessoa lá na loja, logo depois que você saiu, eu falei assim, Luciana, a minha supervisora, eu falei, esse negócio dá dinheiro. Esse negócio, vamos pensar nisso. Empreendedor é assim, gente. Não Eu tem quero jeito. destacar aqui as 2 mentoras que eu falei, Aham. porque eu me sinto tão abençoado, que é a minha mãe. Minha mãe, ela é você, Claro, ela né, fez leva isso bagagem. que você fez Começou do zero, né? há 40 anos atrás. A mãe pegava uma belina que a gente tinha, enchia essa belina de produtos, ia para Buritis, para Arinos, para Brasilândia de Minas, era estrada de terra. Muitas das vezes, essa serra aqui, que a gente tem na saída aqui para Buritis, eu esqueci o nome da serra, de Israel, né? Uhum. Ou de Israel é a outra. Não, essa daqui, essa primeira aqui, era terra e ela era assim. Muitas vezes ela ficava atolada ali, na volta, enfim. Começou igual você, começou do zero.
Era porque não tem casada, ninguém tinha na minha 2 família que eu me filhos. lembre hoje que tem loja, nada, ninguém. Não tinha, nossa família também Eu não não sabia tinha. nem fazer planilha, minha irmã que fazia pra mim, eu não sabia. Eu só sabia vender o que eu tinha que fazer, sonhava e eu sabia o que eu tinha que realizar. O resto Isso é que eu... foi acontecendo. Isso quando acontece, é o empreendedorismo, é o sonho, é isso que eu sou tão fã, por isso é que eu tenho me dedicado tanto tempo para trazer histórias como a sua, para mostrar para as pessoas que elas podem sim conquistar muitas coisas. Claro, com certeza. E até eu quero te parabenizar por isso, porque isso é uma coisa que as pessoas às vezes têm muita vergonha, uma timidez muito grande de estar do lado de cada tela, achando que é bobeira, passar pro lado de lá. Hoje nós podemos ter ali, ó, por exemplo, 12 ao vivo. Ah, ok. É nossa família. Mas quando você divulga, eu vejo pelo meu, às vezes eu faço alguma coisa, tem 20 visualizações. Daqui um segundo tem 2.000 visualizações, porque as pessoas quando desocuparem, elas vão ver. Sim. E você trazer isso é muito bom, porque a gente vê a alegria. Eu tenho pessoas que pelo meu inbox do Instagram me pedem ajuda, conselho, eu falo, as pessoas confiam depois no que eu tô falando, elas voltam com aquela notícia que deu certo. E isso é bom demais. Isso é muito bom. Isso é prazeroso. E você do que tá fazendo, com esse trabalho lindo, você vai ver como você vai ajudando muitas pessoas e ao mesmo tempo aprendendo. Nossa. Aí você vê como a gente tem o que aprender. O aprendizado que eu tive hoje, no dia de hoje, pré-live, durante a live, tenho certeza que depois da live você não tem ideia. Eu te garanto que foi um dos dias de aprendizado da minha vida. E que dia que você vai contar essa história pra mim, apesar de eu já saber ela quase toda? Nós vamos fazer uma live, tem uma minha coach, a primeira mentora que eu disse é minha mãe, a segunda é minha coach, Fernanda. A gente chama ela de doutora, de pastora, de psicóloga, porque ela é tudo isso. A minha mãe é quem me põe no lugar. Minha mãe... Seu equilíbrio. Ela é meu equilíbrio. Ela me pega, me joga no chão e fala assim, você tá Aqui. errado, fica quietinho, cala sua boca, e que agora você errou. Agora você errou, você pisou na bola, ela me volta. Maravilha. E a minha coach é aquela que fala assim, realmente, Karen, você pisou na bola, mas você tem isso. E ela me joga pra frente. Então eu sou fãzão. E me sinto abençoadíssimo com isso. E o Naí precisa muito disso que você está fazendo, sabe por quê? As pessoas do Naí, como eu já disse, não é surpresa, eu amo de paixão esse lugar e amo muito as pessoas todas que eu conheço daqui. Até algumas que eu nem conheço, mas que sigo ou tenho algum conhecimento pouco. As pessoas daqui de Unai, elas têm um calor, uma vibração, um aconchego com você, até mesmo quando não te conhece, é diferente. E isso motiva outras pessoas, que vai motivando. As pessoas crescem juntas. E você não acha que foi isso que você levou daqui que pode ter aberto algumas portas para você? Talvez sim, sabe? Porque em Brasília as pessoas são mais frias, são mais individualistas. E eu nunca dei conta de ser. Talvez por morar aqui, morar no interior, ter as minhas amigas de infância, os meus amigos de infância, a minha família inteira. Eu acordo, minha tia já fez biscoito frito pra mim, tem aquele café, eu vou na casa de uma amiga que eu não vejo há 15 anos, mas é como se eu estivesse o tempo todo com ela. E aí, isso vai ajudando o outro, como você disse. Olha, eu liguei pra pessoa que fechou as portas, eu me dediquei a ela ajudar. Sim. Em Brasília, você verá pouco isso. Em São Paulo, muito menos. Então, talvez em Unai, as pessoas só precisam de um start para isso. E Unai cresceu muito. Unai é uma cidade maravilhosa, que tem um potencial gigantesco. Que talvez quem está aqui possa até nem acreditar. Mas... Ou falar, quem é ela para estar falando isso de Unai? Unai não está com nada. Mas a Rafa é daqui, assim, a família dela tá aqui. E eu vejo quanto crescimento teve. Quantas pessoas estão cada vez mais se dedicando aos estudos em Unai. Estão se dedicando a crescerem. E hoje o mundo digital tá aí para isso, para você daqui crescer. Você não precisa mais pegar um avião, fazer um curso não sei aonde para você se profissionalizar. Acho que isso não vai acontecer mais assim com tanta frequência. Serão coisas esporádicas e... Então, se a pessoa tem uma internet, se ela tem a vontade, bastou. De onde ela estiver, ela cresce. E o Unai, eu vejo isso. As pessoas têm muita vontade de crescer, elas são amorosas, cara, elas agregam. Engraçado que a minha coach, a Fernanda, ela fala isso,
que de Tá todos os vendo? lugares do mundo ela veio parar aqui em Unai Pois é. e foi onde ela se sentiu bem, foi onde ela se sentiu à vontade para seguir a vida dela. Depois eu vou te contar a história dela também, que é uma história maravilhosa, prazer. uma história linda e cheia de recomeços, cheia de situações gravíssimas, dificílimas, e ela acabou chegando em Unai. E aconteceu isso. Pois é. Aposto que foi muito acolhida, até hoje deve ser muito. Foi acolhida, Pois é. foi abençoada no trabalho. E ela fez uma troca. Hoje ela auxilia alguns que já auxiliaram elas e não perdeu o contato. Coisa que na cidade grande é difícil demais. Essas coaches, essas mentoras, são as pessoas que me mantêm no lugar. E isso é muito importante, É muito importante. a gente ter. É. E o que eu queria, gente, de verdade mesmo, a gente tá quase 2 horas, nós vamos Usem encerrar. as boas amizades, né? Usem as amizades de vocês, É. ajudem, ofereçam e peçam. Eu tinha uma Não tenham dificuldade vergonha, enorme né? de Peçam pedir, ajuda. Rafa. Eu não tenho, não. Eu tinha uma vergonha enorme de pedir Não ajuda. tenho, não. E eu achava que era timidez. Aí minha coach veio e me tacou no chão e me mostrou que assim, você não era tímido. Você nunca foi tímido. Uma pessoa tímida não faz o que você faz. É. Você era prepotente. Aí Pois sabe é. que eu fiquei 1 mês sem dormir, né? Porque eu falava assim, meu Deus do céu, mas não é possível que eu tô passando isso para as pessoas. Sabe quando te dá aquela quebrada de perna? E eu fiquei, enfim, foi um período duro, extremamente necessário. E ela me mostrou isso. A minha vontade é de ajudar. O que eu quero dizer com tudo isso é, eu quero ajudar as pessoas, eu quero gerar valor, eu quero que as pessoas aprendam, gerar conteúdo, gerar valor. Maravilha. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Muito obrigado obrigada a você. pela aprendizagem. Muito Eu que obrigado agradeço. por compartilhar uns sentimentos tão íntimos, umas histórias tão íntimas suas. Imagina, o que você precisar de mim. Obrigada pela sua amizade, pelo convite, por tudo. E eu acho que foi uma amizade que começou assim. Na verdade, eu acho que nossos caminhos já estavam traçados. Só precisávamos das pessoas para nos unirem. E o que você precisar de mim, eu não sei o que eu posso te oferecer, o que eu posso te ajudar, quem sou eu. Mas eu espero que a nossa amizade flua, que seja verdadeira, que seja contínua. Amém. E te desejo muito sucesso e eu que agradeço o convite. Amém. Você é uma pessoa de luz, uma empreendedora, uma mãe, uma esposa. Você é uma pessoa excepcional que eu tive o prazer e a honra de conhecer. Gente, muito obrigado a cada um de vocês. Eu quero só pontuar algumas coisinhas com vocês aqui. Nós não estamos vendo, enxergando os comentários. Então eu peço muitas desculpas, né? A gente ainda falou mais cedo que a gente queria tentar uma maneira de ver os comentários para responder cada um de vocês. Nós estamos longe do aparelho, não estamos conseguindo ver os comentários. Por favor, mandem nos comentários da live. Comenta a live que a gente vai deixar ela gravada e ela vai estar lá disponível. Façam os comentários, as perguntas, os elogios, as dicas, as críticas todas. Façam lá, por favor. A gente pede vocês, porque a gente quer aprender também. A gente quer ajudar, mas a gente quer aprender. E a gente quer ouvir o que vocês precisam, o que vocês querem, a história. Às vezes precisa só de uma vírgulazinha ou um ponto final e o Kellyman vai ajudar com o comentário de vocês. Era isso, parabéns. Eu queria falar isso, era isso que eu queria dizer. Às vezes precisa só de um ok. Nós estamos aqui para isso. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Um beijo também, o meu pessoal, ou o meu da loja, que vocês precisarem. Eu estou lá sempre, quase em todo o meu tempo, ao vivo. Respondo rápido, falo com todo mundo, não deixo ninguém. Então, vocês super precisando profissional. de mim, estou lá à disposição também. Obrigado, viu, gente? Uma ótima noite. Fiquem com Deus. Com Deus e com a paz do Espírito Santo para que guie vocês no que vocês precisarem e seja uma luz para o caminho que vocês procuram seguir ou estão sonhando ou como realizar. Viu? Muito obrigado, Rafa. Obrigada a você, Valeu, querido. gente. Fiquem com Deus. Tchau. Jesus toma conta. A gente não pode fazer live.